Olá! Nos vídeos anteriores, nós vimos propriedades de derivação que nos permitem derivar soma de funções, produtos e quocientes de funções. Agora, nesse vídeo, nós vamos ver como derivar funções compostas através da regra da cadeia. Mas antes de começar, nós vamos ver uma relação entre derivação e continuidade. Mais precisamente, nós estamos interessados em responder as seguintes questões. Se uma função é contínua no ponto x igual a, então essa função tem derivada nesse ponto? E, por outro lado, se uma função tem derivada no ponto, ou seja, ela é derivável no ponto x igual a, então isso significa que a função é contínua nesse ponto? Para responder essas duas questões, nós vamos fazer dois exemplos. A princípio, vamos considerar a função f de x igual a módulo de x e mostrar que essa função não tem derivada no ponto x igual a zero. Vamos tentar, então, calcular a derivada nesse ponto no ponto x igual a zero, desta função no ponto x igual a zero. Veja que a derivada, se ela existir, é o limite de x tendendo a zero, de f de x, que no caso é módulo de x, menos f de zero, que é o módulo de zero, tudo isso dividido por x menos zero. Mas então, como o módulo de zero é zero, esse limite é o limite de módulo de x sobre x, quando x tende a zero. E a gente já viu que esse limite não existe porque os limites laterais são diferentes. Pela direita, esse limite dá 1, e pela esquerda, esse limite dá menos 1. Então, como os limites laterais são diferentes, o limite de x tendendo a zero do quociente da derivada não existe, logo essa função não é derivável no ponto x igual a zero. Entretanto, a gente já viu que a função módulo de x é contínua em todo ponto. Em particular, ela é contínua no ponto x igual a zero, mas ela não tem derivada no ponto x igual a zero. Só para a gente escrever a conclusão, né? Módulo de x é contínua em x igual a zero, porém não é derivável em x igual a zero. Então a gente vê que se uma função é contínua, não necessariamente ela vai ter derivada naquele ponto. Já a recíproca é verdadeira, ou seja, se uma função f é derivável em x igual a a, então significa que ela é contínua nesse ponto. Para verificar que a função é contínua, a gente tem que verificar que o limite de h tendendo a zero de f de a mais h é igual a f de a. A gente tem que mostrar que vale essa identidade. Equivalentemente, é mostrar que o limite de h tendendo a zero de f de a mais h menos f de a vale zero. Porém, veja que se a gente trata com esse limite, o limite de h tendendo a zero de f de a mais h menos f de a, de fato, se a gente multiplica e divide por h, a gente está multiplicando por 1, esse limite pode ser escrito, então, como o limite de h tendendo a zero, de f de a mais h menos f de a, tudo isso dividido por h, vezes h. E agora o que a gente tem? A primeira parcela desse produto, quando h tende a zero, vai para o valor f' de a, uma vez que a gente sabe que a função é derivável. Então, esse limite é o limite da derivada, então isso vai para f' de a, e quando h vai para zero, a função h vai para zero. Então, esse é f' de a vezes zero, que é um número vezes zero, ou seja, esse limite é zero. E, de fato, o limite de f de a mais h menos f de a vale zero, que significa, então, que a função é contínua. Então, lembrando que a gente acabou de mostrar, se uma função f tem derivada num ponto, então a função é contínua. Entretanto, que a gente acabou de ver, se a função é contínua num ponto, não necessariamente ela tem derivada nesse ponto. Feito isso, vamos falar da regra da cadeia, que está enunciado no seguinte teorema. Se uma função f é diferenciável num ponto x igual a e g é uma função diferenciável
no ponto f de A, então a função composta g bola f é derivável no ponto x igual a A, e a derivada de g bola f, ou seja, g bola f', é dada pela seguinte expressão, que a gente pode ler como a derivada de g avaliada no ponto f de A vezes a derivada de A. Esse resultado é chamado de regra da cadeia. Para a gente fixar as informações, vamos fazer alguns exemplos. Vamos então calcular a derivada de y igual a x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1, tudo isso elevado à quarta. Veja que aqui a gente pode fazer uma composição. A princípio a gente vai escrever f de x igual a x mais 1. Vamos colocar g de x como sendo x ao quadrado mais 1 e a função h de x como sendo x elevado à quarta. Então, de fato, y é a função h composta com a divisão de f por g. Então, a derivada de h composta com f dividido por g, é, como a gente viu, a derivada de h avaliada no ponto f sobre g de x, vezes a derivada da divisão fg avaliada no ponto x. Vamos então, a gente tem acima as funções, vamos calcular quanto vale a derivada de cada uma e a derivada do quociente. E aí eu deixo para vocês juntarem as informações. Veja que a derivada de h, como h é x elevado à quarta, h' de x é 4x ao cubo. F' de x seria a função constante igual a 1. E g' de x é a função 2x, já que g é uma função polinomial. E a derivada da função 1, como é constante, vale 0. Então, eu não vou anotar porque a gente está um pouco sem espaço aqui, mas vamos passar para calcular essas derivadas. Então, de fato, a gente tem a expressão h' de x avaliado em f sobre g. Então, essa é a derivada, a gente vai substituir o x da derivada com f sobre g de x. Então, h' de x pega um ponto x e leva em 4x ao cubo. Então, isso é 4 vezes f sobre g de x, tudo isso elevado ao cubo, vezes a derivada do quociente, que a gente viu na aula anterior, que é a derivada da primeira função, f' de x vezes g de x, menos a primeira função sem derivar, a derivada de g, g' de x, tudo isso dividido por g de x ao quadrado. Só para a gente terminar a escrita, então isso fica 4, f sobre g é o valor que está avaliado ali dentro, então isso é x mais 1 sobre x quadrado mais 1 elevado ao cubo, vezes a derivada de f é 1, então fica 1 vezes x ao quadrado, 1 vezes g, que é x ao quadrado mais 1, menos f, que é x mais 1, vezes a derivada de g, que é 2x, tudo isso dividido por g ao quadrado, que é x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. E aí a gente pode, vou deixar como exercício, só para juntar essas expressões. Agora um pouco mais simples, vamos calcular a derivada da função y igual ao seno de 3x. Veja que aqui a gente tem f de x igual a 3x e a função g de x igual a seno de x. Então, a derivada de f é 3 e a derivada de g é o cosseno de x. Já a função composta g bola f de x vale seno de 3x e a derivada da composta, da composição g bola f' de x, pela regra da cadeia, é g'
de f de x vezes f' de x. Então, g' de f de x é a derivada, então isso é o cosseno de x, avaliado no ponto f de x. F de x é 3, então isso é o cosseno de 3x, vezes o valor de f' de x, que é 3. Então, a derivada da função seno de 3x é, na verdade, 3 cosseno de 3x. Vamos agora, para terminar o vídeo, falar de uma notação alternativa para a regra da cadeia. Veja que a gente pode escrever y como sendo f de a e z igual a g de y, chamando a variável de y. E pela notação que a gente tinha feito antes, então a derivada de y com respeito a x é a derivada de f, e a derivada de z com respeito a y é a derivada de g. A gente obtém a seguinte notação: se z é g de y, então dz dy é g' de y, e se y é f de x, então dy dx é f' de x. Por outro lado, veja que como y é, na verdade, uma função de x, então y é f de x, a gente tem aqui, a gente pode escrever z como sendo g de y, que é, de fato, g de f de x, ou seja, a gente pode escrever a função h como sendo g bola f, e escrever z como sendo uma função h de x. Desse jeito, dz dx é a derivada de h. Porém, pela regra da cadeia, a gente sabe que a derivada de h é a derivada de g avaliada em f vezes a derivada de f. Se a gente voltar acima, a derivada de g avaliada em f, f de x é y, então isso é g' de y, que é dz dy, então a gente tem dz dy, e a derivada de f é dy dx. Então a gente poderia escrever que dz dx é dz dy vezes dy dx. Aqui tem algumas coisas que é importante a gente falar. Primeiro de todas é que essas expressões são símbolos, dz e dx, assim como dy, essas expressões são símbolos matemáticos e não valores numéricos. Então a gente não pode simplesmente cortar o dy nessa expressão para falar que dz dx é dz dx. Isso daqui não é uma divisão. De fato, dz dx a gente vai chegar a discutir depois, mas isso está olhando a variação da variável z de acordo com x. Só que aí a gente vê que o z é uma variável que depende do y, então a variação de z com respeito a x é uma ideia da variação de z com respeito à variável y e da variável y com respeito à variável x. Ela depende das duas variáveis, então a gente pode escrever esse produto, que é a regra da cadeia. Mas aqui, o importante é a gente saber que essas expressões, esses quocientes, de fato não são quocientes, são expressões matemáticas, e que a gente não pode manipular eles da mesma forma como a gente faz com frações. Em algum momento a gente vai comentar mais detalhadamente disso, e eu espero também poder falar um pouco mais disso nas aulas ao vivo. Para esse vídeo sobre a regra da cadeia a gente vai terminar aqui, então até a próxima.